Queridos amigos e queridas amigas, meus cumprimentos, especialmente aos amigos do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, instituição amiga e veneranda da cidade de Salvador, e aos amigos em geral, aqueles que acompanham essa palestra, para cuja casa estamos encaminhando de maneira especial, porque faz parte da programação do GELAC. Portanto, aqueles que assistem-nos no canal do GELAC e também em nosso canal Raciocínios Espíritas, as minhas saudações, os meus cumprimentos, formulando votos de paz e desejando que Jesus, o divino amigo dos homens, nos abençoe, nos envolva, nos bafeje das vibrações de saúde e de espiritualidade de que tanto carecemos. Gabriel Delany, o famoso discípulo de Allan Kardec, conhecido como o cientista do espiritismo, escreveu oportunamente uma frase que ficaria profética na sua época. Disse ele que da mesma forma que a astronomia estava, na sua época, século XIX, final do século XIX, a astronomia estava precisando da física para se tornar astrofísica, a fim de entender melhor o universo. Da mesma forma que a astronomia, portanto, precisava daquele momento da física para compreender melhor e acompanhar os avanços da ciência, disse ele que a psicologia, no futuro, necessitaria da doutrina espírita para compreender o ser humano de uma maneira integral, de uma forma mais completa, de uma forma mais autônoma. Essa colocação de Gabriel Delany nos dá uma ideia da profundidade, da lucidez dessa profecia que ao longo dos anos, estamos no século XXI, ao longo dos anos, essa profecia tem se cumprido. Porque quanto mais o tempo avança, mais entendemos os princípios fundamentais que a doutrina espírita esposa, que não são patrimônio exclusivo da doutrina espírita, que estão presentes na tradição de todos os povos, porque são os elementos da sabedoria universal que o Espiritismo reúne e sintetiza na sua obra basilar, na sua obra básica, apresentando a nós aquela síntese da sabedoria universal, da sabedoria espiritual de todos os povos. Chegamos à conclusão que as ciências do comportamento, os estudos sobre o comportamento, para conseguir compreender o ser humano de uma forma mais aprofundada, mais elaborada, mais completa, ao longo dos últimos anos, tem necessitado de beber dessa sabedoria, dessa fonte, cujo conteúdo está muito bem sintetizado, repitamos, muito bem apresentado na obra da doutrina espírita, a começar pela obra kardeciana. Isso porque, se nós examinarmos as propostas religiosas ao longo dos tempos e as propostas psicológicas ao longo dos tempos, houve um hiato, uma espécie de vazio entre uma proposta e outra, como se essas propostas não conversassem entre si. Ao longo da tradição dos tempos, a religião estabeleceu na sua formatação básica e convencional, dogmática, teológica, não apenas aqui as religiões ocidentais, a maioria delas derivadas do cristianismo, mas todos os sistemas de fé, de maneira geral aqui, a grosso modo, estabeleceram os seus ritos, as suas liturgias, estabeleceram os seus índices ali de preceitos morais, portanto estabeleceram o seu conjunto de regras, o seu acervo de comportamento, impondo, ou pelo menos exigindo dos fiéis, aquele conjunto de atitudes sem os quais o sujeito não teria salvação e para os quais a alma deveria caminhar a fim de receber a bem-aventurança, a glória, ser, portanto, ali abençoado. Esse conjunto de preceitos e de atitudes
tinha a ver, portanto, com certos comportamentos, alguns dos quais eram comportamentos culturais de uma época, vestir de determinado modo, comer determinado alimento, falar de determinada forma, se posicionar socialmente com um conjunto de etiquetas, frequentar determinado culto religioso, submeter-se a determinada liturgia, determinado ritual social exterior. Assim, o sujeito entraria, digamos assim, para a glória, estaria abençoado por Deus e assim por diante. Essa expressão da religião no sentido geral estabeleceu, portanto, na sua essência, do ponto de vista do comportamento, estabeleceu, portanto, na sua essência, um conjunto de moralismos, um conjunto de atitudes submetidas a um moralismo e, portanto, comportamento na tradição religiosa é uma coisa, comportamento na tradição psicológica é outra coisa. E sempre ao longo da história houve esse ato, essa dificuldade de conversar. No âmbito religioso, a gente tem ali aqueles comportamentos. No âmbito psicológico, a gente tem, portanto, o entendimento do comportamento humano de uma forma diferente. E não havia possibilidade, porque uma coisa é o moralismo religioso, outra coisa é a subjetividade emocional. E parecia que uma coisa nem sempre se conciliava com a outra. Por quê? Porque, de um lado, a gente teve esse moralismo religioso e a limitação da religião convencional, a limitação da religião comum, é justamente descartar a dimensão interior da criatura, os seus aspectos emocionais, a sua subjetividade, como se sente, como pensa, etc. Afinal, tudo isso teria que ser reprimido para o sujeito se comportar de acordo com um determinado preceito religioso e, ponto final, e assim por diante, não se deveria discutir em relação a isso. Então, essa era a limitação, e a religião, portanto, adotou essa prática, adotou esse modus operandi, e, por outro lado, a psicologia, que, à semelhança da grande parte da ciência, de todas as ciências do século XIX, a psicologia também surgiu no século XIX enquanto ciência, enquanto prática filosófica, enquanto prática de reflexão. A psicologia é antiga aí para os socráticos, pré-socráticos, para os filósofos, porque psicologia, psique, estudo da psique tem a ver com estudo da alma humana, né, da reflexão a respeito da alma humana. Nesse sentido, a psicologia é antiga, mas psicologia no sentido científico e convencional significaria estar associada ali ao século XIX, portanto, surgindo como ciência, também à semelhança de outras ciências, se separou de qualquer proposta metafísica, de qualquer concepção espiritual, de qualquer entendimento religioso, espiritualista. Portanto, a psicologia tentou se rejeitar e afastar-se de qualquer proposta que tinha a ver com religiosidade, que era uma coisa mal vista pela ciência, inclusive pela psicologia que nascia. A psicologia entendia que era necessário entender os sentimentos do ser humano, era necessário explorar os sentimentos do ser humano, retirar esses sentimentos do ser humano, colocar para fora para entendê-lo, e assim que as grandes teorias psicológicas nasceram, a princípio com as teorias comportamentalistas, do ponto de vista da ciência. Antes disso, nos laboratórios de psicologia, para tentar entender os processos básicos da psique humana, como memória, atenção, percepção, sensação, lembranças, cognição e assim por diante, para depois estabelecer as escolas teóricas de psicologia e de psicologia clínica, que debandou, que debruçou, que descambou para as teorias de atendimento clínico psicológico, de, portanto, intervenções na vida prática das criaturas em termos aí de saúde mental e de qualidade de vida. É assim que a psicologia tentou entender sempre a subjetividade do ser humano, sem nenhum julgamento de valor, julgamento moral, etc., o que é muito bom, etc., mas pela resistência a propostas religiosas que eram imperfeitas, que eram limitadas, que se submetiam ao moralismo. E, de fato, esse moralismo empobrecia muito o entendimento da psicologia humana, do comportamento humano, embora esse moralismo também tem dentro dele alguns elementos de verdade, alguns conteúdos ali de substância verdadeira, alguns conteúdos ali de
verdade espiritual legítima, no meio de equívocos, de preconceito religioso, de dogma, de desconhecimento da psique humana. Havia no conjunto daqueles dogmas religiosos também algum fundo de verdade, algumas verdades espirituais verdadeiras, embora às vezes mal apresentadas, algumas coisas legítimas em termos ali de comportamento humano, mas estabelecido de uma forma dogmática, de uma forma errada, e a psicologia, como se separou como toda a ciência se separa da religião, procurou rejeitar tudo e procurou de alguma forma desconsiderar tudo, desqualificar tudo, porque viu alguns erros e procurou jogar tudo fora. E é claro que, priorizando a subjetividade do ser humano, priorizando a sua emocionalidade, priorizando o seu lado interior, a subjetividade do sujeito, procurou enfocar nisso, estudar os sentimentos humanos, mas também não tinha necessariamente nenhuma ética a esse respeito, nenhum tipo de ética moral ou ética moral espiritual que pudesse, de alguma forma, entender a profundidade da subjetividade humana no sentido mais aí holístico, mais aí total. E a limitação da psicologia foi justamente rejeitar o fator espiritual e, de alguma forma, ter poucas ferramentas para uma profundidade ética e para entender a relação da ética com a subjetividade, a relação da religiosidade com a subjetividade, a relação de comportamentos morais e espirituais com relação à saúde mental, já que a psicologia rejeitava qualquer coisa religiosa, qualquer coisa espiritual, rejeitou, portanto, e descartou todos aqueles aspectos espirituais e religiosos que afetariam também a saúde mental do ser humano. Então ficaram dois campos que examinam uma coisa só, o comportamento humano, só que esses dois campos examinam esse comportamento humano de uma forma imperfeita. A psicologia examina na emocionalidade do ser humano, mas sem nenhum tipo de referência e orientação ética, examinando de uma forma não preconcebida, é claro, de uma forma neutra, mas de alguma forma também desconsiderando o valor ético, o valor espiritual na saúde mental. E a religião, que estabeleceu um conjunto de moralismos e um conjunto de imposições comportamentais, sem considerar os sentimentos interiores, sem considerar a subjetividade humana, sem considerar a emocionalidade humana, reprimindo em boa parte a emocionalidade humana, sufocando de alguma forma a emocionalidade humana em favor desses comportamentos dogmáticos considerados sagrados. Essa, portanto, foi a dificuldade, e a doutrina espírita, na profecia de Gabriel Delany, deveria vir ao encontro da psicologia para fazer essa conexão, que é uma conexão que Allan Kardec, na obra básica, estabeleceu como a união entre a ciência e a religião. Essa proposta interdisciplinar de Allan Kardec, que Allan Kardec já havia concebido e já havia colocado de uma forma espetacular na obra básica e que, no âmbito do comportamento, tem a ver com a conexão, a vinculação, ou pelo menos o diálogo entre ciências psicológicas acadêmicas e propostas religiosas espirituais convencionais. Uma aliança que melhora a parte do entendimento psicológico acadêmico, do entendimento psicológico científico, e melhora a noção de religiosidade, a noção de espiritualidade. O espiritismo, portanto, veio em boa hora para fazer essa junção. E a proposta do espiritismo é também uma proposta de conectar a psicologia com a moralidade. As dimensões psicológicas do ser humano e as dimensões morais do ser humano. Entender que nas dimensões morais há conteúdos psicológicos. E entender que nas dimensões psicológicas há também fatores morais influenciando. Que esse foi o erro dos dois sistemas aí de conhecimento sagrado, religião, psicologia, comportamento, que não conversavam entre si, não dialogavam. Por quê? Porque enquanto a religião considerava que a psicologia, de alguma forma, ao explorar os sentimentos humanos, favorecia os seres humanos a ter uma vida mundana, uma vida não sagrada, uma vida não religiosa, uma vida em que colocasse para fora todos os sentimentos humanos e, de alguma forma, isso, de certa forma, aconteceu. Se a gente for pensar aqui no sentido freudiano da palavra, a psicanálise, por exemplo, em alguns momentos abordou alguns conflitos humanos como sendo
apenas fruto de recalque de repressão sexual. Qual era a orientação? Se realize sexualmente com pessoa, bote tudo para fora. E aí você vai ser feliz, porque esse sintoma que você está sentindo neurótico, esse conflito emocional que você está sentindo, é fruto de uma repressão sexual. Libere essa repressão sexual que você vai ser feliz. Essa era a orientação psicanalítica freudiana. É claro que eu estou falando aqui de maneira reducionista limitada, tá? Mas eu estou dizendo que essa orientação existiu e ocorreu ao longo dos tempos, em grande parte, e ainda ocorre em grande parte. Então, se o indivíduo tem um conflito, por exemplo, no casamento conjugal, etc., se realize sexualmente, esqueça o resto. Mesmo que você vai ferir os outros, mesmo que você vai machucar os outros. Essa era a mentalidade. O indivíduo tinha que se realizar sexualmente para não ficar com sintomas. Porque faz parte desse entendimento materialista da coisa. Então, de certa forma, a religião via isso como negativo, porque estimulava uma vida mundana no mau sentido da palavra, uma vida libertina no mau sentido da palavra. Eu vi críticas da proposta religiosa, entendendo que a psicologia relativizava os valores ético-morais absolutos. E, de outro lado, havia uma crítica da psicologia que a religião reprimia e sufocava os sentimentos humanos naturais dos seus fiéis, a ponto de torná-los recalcados, a ponto de torná-los problemáticos, a ponto de torná-los pessoas reprimidas, insatisfeitas, portanto mal resolvidas e que somatizavam ou que geravam problema nas outras pessoas por conta desse comportamento. Essa falta de diálogo, portanto, gerou esse afastamento que o espiritismo conecta. Melanie Klein e Carl Johnson, na década de 70 do século passado, deram uma declaração assustadora para os cientistas do comportamento, psiquiatria e psicologia de maneira geral, quando eles declararam à APA, Associação Psiquiátrica Americana, a seguinte colocação: nós dois não somos religiosos, somos materialistas, somos ateus e trabalhamos ao longo de décadas com pacientes neuróticos e psicóticos, e sobretudo com pacientes portadores de esquizofrenia e de psicose. Carl Johnson foi um grande psiquiatra, uma grande referência nos manuais de diagnose psiquiátrica de transtorno mental, e Melanie Klein, que foi uma grande psicanalista, que examinou a psicanálise infantil e que também teve experiência com esquizofrenia e com psicose. Ambos deram a seguinte declaração: não somos religiosos, somos ateus, mas depois de mais de 4 décadas examinando pacientes psicóticos e esquizofrênicos, chegamos à conclusão que o mundo emocional dos pacientes é melhorado com um estilo de vida diferente. E esse estilo de vida diferente pode estar fundamentado e é baseado no perdão e no amor cristão, conforme está no Evangelho de Jesus. A declaração desses dois sujeitos, que não era uma declaração religiosa, eles não eram religiosos, falava do estilo de vida proposto pelo Evangelho de Jesus. Algo que mais tarde a gente vai ver com Hannah Wolff e com outros psicanalistas defender a ideia de que o Evangelho de Jesus não é uma proposta moralista religiosa, conforme as religiões entenderam em boa medida, mas é, sobretudo, um convite a um estilo de vida diferente, uma mudança de estilo de vida, um estilo de vida terapêutico mais saudável, que o Evangelho de Jesus é um tratado de psicossomática e de higiene mental, muito mais do que um preceito, uma lista de preceitos religiosos para fundar determinada religião. A proposta de Jesus e do seu Evangelho, portanto, é uma mudança de vida para melhor, portanto, uma renovação de paisagem mental, um processo de desenvolvimento pessoal, para me utilizar de expressão que está presente nas psicologias, desenvolvimento pessoal, portanto, perfeitamente compatível com a proposta espírita atual. Allan Kardec, ao resgatar a proposta cristã, resgata esse estilo de vida de renovação, de mudança de vida ético-moral e emocional. Por essa razão, quando o Espiritismo é estabelecido e Allan Kardec funda a Revue Spirit, a revista espírita, a primeira revista espírita da humanidade, onde Allan Kardec se torna o primeiro jornalista espírita, protótipo, aliás, de qualquer jornalista com ética. Allan Kardec, ao fundar a revista espírita, sabe como ele coloca no subtítulo da revista? Journal d'études psychologiques, jornal de estudos psicológicos. Jornal de estudos psicológicos. Ele estava ali dizendo que o que toca o espiritismo, o que é o foco do espiritismo nas suas dimensões morais, é claro, no seu aspecto, porque tem tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, mas no aspecto religioso, no sentido religioso, o que é o aspecto religioso do espiritismo? É que o espiritismo se interessa pelo comportamento humano, que é
objeto de estudo da psicologia, comportamento, sentimentos, etc. E é objeto de estudo da religião, que também é o comportamento do fiel, do pecador, do sujeito que está buscando Deus. Portanto, Allan Kardec vai dizer que a doutrina espírita é uma religião, mas é uma religião que tem um caráter psicológico. Tem uma dimensão psicológica. Joana de Ângeles, na sua famosa obra e coleção psicológica, quando vai abordar esses temas fascinantes, quando ela escreve sobre psicologia, ela está fazendo essa abordagem que remonta à tradição kardeciana inicial. Uma abordagem que não é uma abordagem psicológica materialista mundana, não é uma abordagem freudiana. Ela vai fazer os ajustes nessa mentalidade freudiana, nessa mentalidade da psicologia material, incluindo, portanto, o elemento espiritual e, ainda além disso, trabalhando o ser humano para a qualidade de vida dele no sentido emocional daqui da Terra mesmo. Já que, se você trabalhar a qualidade de vida emocional do sujeito aqui na Terra, você também está trabalhando o espírito. Afinal, quem é portador do emocional? É o corpo? Não, é o espírito. Se eu melhoro emocionalmente, quem é que está melhorando? É o espírito, não é o corpo. Então, Joana de Ângeles traz uma psicologia que é espiritual, que ela costuma dizer psicologia espírita, porque está assentada nos fundamentos espíritas, não porque a doutrina espírita se tornou uma psicologia acadêmica, profissional, não é isso. É porque a doutrina espírita tem elementos de uma psicologia, já que as consequências científicas e filosóficas do espiritismo são consequências comportamentais, são consequências, portanto, psicológicas. A obra de Joana de Ângeles, que começou com uma obra a respeito de Jesus e os temas que Jesus abordou, e depois passou para o Homem Integral e outras obras, que nós estamos inclusive estudando essas obras e temos a pretensão de futuramente lançar toda a coleção psicológica de Joana de Ângeles em nosso canal. A obra de Joana de Ângeles, que é de fôlego, porque ela faz uma revisão de literatura das obras, chamou a atenção do movimento espírita. A princípio, alguns espíritas estudiosos ou pseudo-religiosos, que aqui para nós, há espíritas que parecem que são mais espíritas do que o próprio Allan Kardec, começaram a criticá-la e dizer que o que é que ela queria se meter em psicologia, o que é que ela queria se meter, falar sobre psicologia, afinal? O que é que tem a ver espiritismo? Espiritismo fala sobre a alma, sobre a vida no além, sobre a vida espiritual, sobre a vida do mundo espiritual e, portanto, também a vida do encarnado, mas para ir para o mundo espiritual após a morte. O que é que Joana de Ângeles quer falar sobre psicologia? O que é que tem a ver psicologia com espiritismo, já que o espiritismo estuda o mundo espiritual e a relação dos espíritos com o mundo material? E fizeram essa crítica, alguns de maneira até um pouco preconceituosa, disseram: o que é que uma freira sabe de psicologia? Afinal, ela foi freira em várias encarnações, não apenas na última. O que é que ela sabe de psicologia? E esquecendo, aliás, que o ofício da escuta psicológica em termos terapêuticos ao longo de milênios, pelo menos mais de um milênio, pelo menos na Idade Média, foi feita por freiras e sacerdotes no confessionário. Ainda que seja uma psicologia não acadêmica, ainda que seja uma psicologia que não é científica, mas era a escuta psicológica que havia ao longo do... E apesar de haver erros no confessionário, inclusive exploração e instrumento de poder no confessionário, mas também ajudou muita gente. Sacerdotes e freiras devotados ajudaram pessoas, ouviram pessoas e ajudaram pessoas nos seus conflitos. Esquecendo-se disso, ademais, certa vez, o próprio Divaldo, cansado talvez, ou talvez ouvindo críticas demais da obra de Joana, falou para ela: o pessoal não gosta das obras que você escreve. Afinal, a senhora nunca foi psicóloga e a senhora realmente sabe o que está fazendo, escrevendo sobre esses temas? E ela disse: meu filho, você se esqueceu que, segundo a doutrina espírita, o conhecimento vem daqui para aí, do mundo espiritual para a Terra? Esqueceu-se disso? Eu desencarnei religiosa, conhecendo a alma humana no sentido religioso, mas cheguei no mundo espiritual e incorporei mais conhecimentos. Afinal, muitos espíritos de escola viveram, por exemplo, no seio do catolicismo e do protestantismo no passado, que não era reencarnacionista. Chegamos ao mundo espiritual e complementamos a visão com a própria reencarnação, que não tinha e que não existia, ou que não adotávamos na época, como outros espíritos venerandos e iluminados. Naturalmente que, ao chegar aqui, nós estudamos mais profundamente a alma humana. E a alma humana é a psique. Aliás, quero lhe dizer uma coisa. De Freud, 1856, quando ele nasceu, a Lacan, em pleno século XX,
Todos esses grandes vultos da psicologia e da psicanálise tiveram o seu processo reencarnatório participado por nós. Nós participamos do processo reencarnatório deles. Projetamos a reencarnação deles. E quando eles voltaram para cá, ao desencarnar, nós avaliamos o quanto eles tinham feito, o que é que eles tinham feito de bom, o que é que precisava ainda complementar. Participamos do projeto reencarnatório desses sujeitos todos. Então, meu filho, você precisa examinar as questões do mundo espiritual para a Terra. Afinal, não é isso que o Espiritismo preconiza? Deu uma resposta cabal. E, de fato, quando a gente pega o Homem Integral, década de 90, ela falando sobre teóricos da psicologia transpessoal que não tinham chegado nem aqui no Brasil. A psicologia transpessoal estava começando a dar o boom na Europa, mas aqui no Brasil nem existia, nem tinha uma compreensão, né, da teoria da psicologia transpessoal e outras obras. Então, a proposta de Joana tem a ver com melhorar a qualidade de vida do encarnado. Ela falava naquela época de autoestima, falava naquela época de melhoramento emocional, de autoconfiança, de autoamor. E os espíritas estranharam. O que é que quer dizer isso? Que coisa louca, que negócio é esse? Ora, se eu melhorar a qualidade de vida do encarnado, eu não estou melhorando ele como espírita? Como espírito? Se eu estou melhorando, por exemplo, o emocional dele, ele não está vibrando numa faixa melhor? Não está elevando a sua sintonia vibratória? Se ele estiver obsidiado, por exemplo, ele está cortando a faixa obsessiva, ele está ascendendo. Nós fazemos isso, por exemplo, no consultório psicológico. Quantas vezes profissionais espíritas, não apenas nós, mas profissionais espíritas de um modo geral, dizem isso. Se eu ajudar o paciente a ficar melhor mentalmente e emocionalmente, eu estou ajudando ele na mediunidade dele, porque a mediunidade melhora. Porque não é a mediunidade que tem desequilíbrio, é os desequilíbrios do sujeito que geram a mediunidade feita de desequilíbrios. Então a mediunidade melhora, o processo reencarnatório dele melhora, ele tem condição e ferramentas melhor para praticar o bem, para superar os seus débitos do passado, para melhorar nessa vida. Então isso não é também proporcionar elementos para a evolução? Não é ajudar o sujeito na evolução espiritual dele? Então, quando Joana começa a falar isso sobre autoestima, sobre bom humor, sobre melhoramento emocional, década de 90, e há textos dela mais antigos que falam sobre isso, estamos nos referindo a uma coisa que hoje é mais do que necessário. E ela falava isso ó, lá atrás, o que significa dizer que ela estava também antecipando as ocorrências de depressão, de transtorno de ansiedade, de transtorno do pânico, de uma série de problemas que hoje nós estamos vivendo, estamos vivenciando. Então, Joana de Ângeles traz a qualidade de vida no encarnado, que é também qualidade de vida emocional para o sujeito, já que é quando a gente fala o mental, a mente, né? A gente fala saúde mental. E a mente é o quê? É o espírito, não é o corpo. Então, quando a gente está ajudando a saúde mental do sujeito, a gente está ajudando também o espírito, né? Ela adiciona as teorias psicológicas e as abordagens materialistas, o fator espiritual, e o fator espiritual tem a ver com tanto a influência mediúnica, que a gente não pode desconsiderar, que é um fator também que gera alterações na saúde mental, a influência mediúnica, né, o relacionamento com outros psiquismos fora do corpo, gera, portanto, alterações emocionais para bem e para mal. Para melhor, no sentido do bem-estar, ou para a depressão, etc., no caso de um assédio espiritual, de uma obsessão, por exemplo, de uma interferência espiritual negativa. O fator espiritual nesse sentido, mas o fator espiritual no sentido reencarnatório, os elementos que eu vivo em face de alguns quadros patológicos e alguns conflitos que eu vivo, que tem às vezes remanescente que reencarnatório, que eu preciso identificar, e ela ajuda na coleção psicológica também a identificar. Mas o que eu acho mais fascinante na obra de Joana é conseguir fazer aquela ponte inicial que eu mencionei. Essa ponte entre moralidade religiosa e subjetividade psicológica. Fazer essa conexão entre moralidade espiritual religiosa, que sempre foi vista como uma coisa dogmática, uma coisa de pecado, uma coisa proibida, e do outro lado, a subjetividade religiosa, que foi vista pela religião como uma vida mundana, libertina, faz o que quer, uma vida relativa, o bem ou o mal é eu que faço, que era uma crítica que a religião fazia. Essa conexão entre moralidade espiritual e religiosa, ou uma moralidade qualquer, e uma subjetividade aí emocional. O Espiritismo consegue conectar, e Joana
implementa isso, desdobra isso, né, que tem base na obra kardeciana, mas ela confirma isso e ela vai até as últimas consequências nisso, quando ela consegue apresentar uma subjetividade que seja espiritual, espiritualizada, e também ela consegue apresentar uma moralidade que seja também psicológica, que seja também subjetiva, que também tem um aspecto subjetivo. Por que, amigos, eu estou falando isso? Porque na doutrina espírita, e a obra de Joana aprofunda isso, na doutrina espírita, moralidade e emocionalidade, ou se quiser, moralidade e psicologia, subjetividade, é uma coisa só. É uma coisa só. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Paciência. Paciência é uma virtude ou é uma condição emocional? O que é paciência? Paciência é uma virtude ou é uma condição emocional? Se você pega o Evangelho, você vê que paciência é apontado como uma virtude, a virtude da paciência. A capacidade de ser paciente com as coisas. Mas aí eu lhe pergunto, quando alguém está deprimido, quando alguém está sofrendo de uma grave depressão, um dos sintomas mais gerais da depressão, quando o indivíduo está deprimido, é irritabilidade. É a dificuldade, é a intolerância com relação às coisas. O limiar de tolerância é menor. O indivíduo não consegue ter muita tolerância com as coisas. Não consegue desenvolver muita tolerância. Não consegue ter tanta tolerância em relação às coisas, em relação à vida, em relação às suas situações. Então, o indivíduo que está deprimido, condição de saúde, pode ficar mais impaciente. Portanto, paciência é uma virtude moral? É uma virtude moral espiritual? Ou é uma condição emocional? Os dois. Em doutrina espírita, Joana confirma isso. Estados emocionais estão associados a também virtudes morais e vice-versa. Uma coisa toca na outra. Moralidade e emocionalidade na doutrina espírita é uma coisa só. Perdão é o quê? É moral? É moral. Mas também não é emocional? Claro que é emocional. O ressentimento, o rancor é o quê? Quadros emocionais, que inclusive geram adoecimentos. O moral e o psíquico são lados de uma mesma moeda para a doutrina espírita. Portanto, na doutrina espírita, todos os quadros psíquicos têm uma dimensão moral subjacente, tem uma dimensão moral tácita, tem um aspecto moral ali, às vezes não percebido. Porque a psicologia vai dizer o seguinte: você está com transtorno do pânico, você está com algum quadro psíquico, vamos examinar esse quadro e a gente chega na raiz, aspas, na raiz, que é você está muito estressado, você está correndo muito com o tempo, e esse estresse foi, acumulando, aumentando o estresse, e aí você começou a, de alguma forma, tensionar demais e começou a destrambelhar. Esse estresse cultivado durante muito tempo começou a gerar, portanto, destrambelho orgânico, destrambelho psíquico, e você evoluiu para um quadro de saúde mais séria. Mas a base aí é porque você está muito estressado, você está com muita tensão, você está com uma tensão muito forte. Você está tensionando de tal forma que houve um desgaste, um colapso dos seus nervos. Vamos desestressar, porque aí você melhora. A lógica está correta? Está correta. Está ótima. Está excelente. Só que o Espiritismo vem dizer o seguinte, que essa tensão emocional não é à toa, ou não tomou conta do indivíduo à toa. Quando a gente vai examinar a tensão emocional, que começou o indivíduo a ficar tenso e ficou estressado, e o estresse gerou todo esse processo, vai perceber que na tensão emocional há uma dimensão moral. Muitas vezes eu estava tenso porque eu estava louco correndo atrás de dinheiro para me acabar, porque eu não consegui controlar minha ganância, eu quero ganhar sempre mais, ganhar sempre mais, ganhar sempre mais, e essa dimensão de ganhar sempre mais me gerou essa tensão. Olha a dimensão moral. Então, o que é que estava de trás? A ganância. O que é ganância? Egoísmo, egolatria. Ou então, eu fiquei tenso porque eu me preocupo demais com o que os outros vão pensando e eu comecei a adoecer com isso. E o que é se preocupar com o que os outros pensam? O que é isso? Vaidade. A vaidade é justamente essa dimensão nossa que a gente sofre com o que os outros pensam ou falam. Isso é vaidade. É ego. É orgulho. Então, se a gente for examinar
de maneira, não de maneira dogmática, moralista, do pecado, mas de maneira espiritual, madura, a gente vai perceber que sempre há uma dimensão moral em quadros emocionais. Sempre há uma dimensão moral. É o orgulho, é a ambição desmedida, é o excesso de alguma paixão que gerou, portanto, aí a associação de um quadro psíquico expressivo, de um quadro psíquico contundente. Temos que, portanto, compreender que essas dimensões estão atuando em conjunto, que há uma conexão em conjunto em relação a esses quadros. Mas por que estamos falando isso? Porque o texto Fragilidade Emocional, de Joana de Ângeles, faz essa ponte. No livro Atitudes Renovadas, texto que nos serve aqui de tema básico, de tema fundamental, Joana de Ângeles vai examinar a questão da fé. E vai dizer que a fé é uma virtude, mas também é um sentimento. Olha só, moral e emocional. A fé é uma virtude. A fé é uma virtude espiritual, uma virtude da teologia, inclusive. Virtude católica, teologal, uma virtude da religião. Mas é também uma emoção, é um sentimento que se conquista. A fé é tanto emocional como é moral. E aí Joana vai abordar a questão da fé com esse título, Fragilidade Emocional. E o que é que ela chama de fragilidade emocional no sentido psicológico? É aquilo que a religião chama de fé vacilante. O que é a fé vacilante para a religião é a fragilidade emocional no sentido psicológico. É uma coisa só. A fé vacilante é a fragilidade emocional. E a fragilidade emocional, no fundo, espiritualmente falando, é uma fé vacilante. Por quê? Porque a gente entende fé como sendo uma coisa religiosa, mas não é. E a gente vai explicar por quê. Quando eu leio o livro Paulo Estevão, a gente tem ali um episódio de uma fé vacilante. Paulo, quando estava na saga de divulgar o cristianismo, já estava começando a expandir a mensagem cristã para tudo que é lugar. O que é que aconteceu? Nesse instante, nesse momento, houve, portanto, uma difusão da proposta cristã cada vez mais contundente por Paulo e Marcos, João Maria Marcos, que era um dos futuros evangelistas, que era um adolescente de 15, 16 anos, quis seguir eles por, inclusive, insistência da mãe, etc. Começou a seguir, mas não aguentou as disciplinas de Paulo. E ao não aguentar as disciplinas de Paulo, voltou atrás e quis depois voltar. Voltar não aguentou, dormir pouco, fazer comida, viajar, dormir ao relento, não estava acostumado com aquilo. 16 para 17 anos, era muito adolescente ainda e não aguentou a austeridade de Paulo e pediu para voltar. E Paulo disse, eu aceito, volta, mas tenha em mente que Deus tem pressa em favor da renovação íntima do indivíduo. Marcos, pode voltar, mas nunca te esqueças que todos nós crescemos em conjunto, em colaboração, mas aqueles que se desgarram terá que crescer por si mesmo. Ele nunca mais vai esquecer daquilo. É claro que emocionalmente ele ainda tinha uma fragilidade, era ainda alguém maturo. E maturo até do ponto de vista da experiência. Volta e depois vai ser o gigante que foi, convivendo com Pedro e assim por diante. O que é que esse exemplo quer dizer? Que a fé também tem gradações. Da mesma forma que a paciência tem gradações, a gente vai adquirindo paciência ao longo dos tempos, a paciência vai ficando cada vez maior, a fé também tem gradações. A gente tem pequenas doses de paciência, eu aguento até aqui, mas mais eu não aguento. Perdão, a gente também tem pequenas doses de perdão, eu já consigo perdoar uma coisa, mas não consigo perdoar outra. E aí eu vou desenvolvendo o meu perdão para ficar maior. A fé também tem essas gradações. Marcos não conseguia ir até aquelas resistências de Paulo, que ele vai desenvolver mais tarde. Paulo já tinha uma condição maior e ia adiante. Então, tem a ver com isso. Fragilidade emocional é sinônimo de fé vacilante. É apenas duas expressões que são utilizadas em contextos diferentes e cuja linguagem é diferente, mas a essência é a mesma. Fé vacilante a gente fala em termos religiosos. Fragilidade emocional a gente fala em termos aí psicológicos. Mas é a mesma coisa. Por quê? Porque o termo fé foi entendido como crer, acreditar. Mas o crer é apenas os passos iniciais. Fé vem de fides, ou fidelis em latim, que significa fidelidade. A fé, portanto, tem a ver com uma espécie de fidelidade, de acreditar. É uma espécie de maturidade que envolve o sujeito. Portanto, para eu ter uma fidelidade a algo, para eu abraçar algo e ter essa fidelidade, eu preciso acreditar naquilo, né? Mas o crer é os passos iniciais, não é todos os passos. Para eu ter fé, eu preciso crer. Mas a fé no sentido robusto e profundo da palavra não fica no crer. Porque se eu ficar no crer, eu tenho uma fé ainda vacilante. Eu tenho uma fé imatura. Porque quem acredita hoje uma coisa, deixa de acreditar amanhã. É a mesma coisa de um relacionamento. Num relacionamento para você se envolver, ficar envolvido e ter a fidelidade naquele relacionamento, você precisa acreditar no relacionamento para ter essa fidelidade.
Mas acreditar só não faz você se envolver no relacionamento. Porque eu posso entrar no relacionamento acreditando. Eu acredito. E amanhã eu deixo de acreditar. Eu acredito. Mas eu acreditar apenas não me dá fidelidade. Não me faz ter fidelidade ao relacionamento. Portanto, o crer é o primeiro passo. Mas para ter fidelidade eu preciso desenvolver outros passos que têm a ver com a maturidade da fé. O envolvimento tem a ver com maturidade. Por quê? Porque quando eu me envolvo eu até sofro. Se eu me envolvo num investimento financeiro, num empreendimento, qualquer coisa, eu dou algo de mim. Né? Então eu me comprometo também, eu sofro. Mas para crer, não. Eu creio agora, se me incomodar, eu deixo de acreditar amanhã. A fé, portanto, é essa virtude que se exercita. A fé pode ser espontânea, eu já tenho fé. Por quê? Esses indivíduos que têm uma fé espontânea é porque já exercitaram, já desenvolveram essa fé em outras encarnações, já realizaram um trabalho anterior de desenvolvimento da fé, já evoluíram nesse sentimento de fé, trabalhando ele, portanto, aprimorando ele ao longo de desencarnações, porque toda fé é uma virtude que se exercita. Paciência não se exercita? Amor não se exercita? Todas as virtudes que o espírito conquista são virtudes que são desenvolvidas, qual a musculatura que você desenvolve na academia. Então a fé é uma virtude que também se exercita, e à medida que se exercita vai desenvolvendo, vai ampliando, vai melhorando. A fé espontânea no sujeito é uma fé que já foi trabalhada antes. Como diz Emmanuel, o gênio é um trabalho de séculos. Uma fé de um Marte foi trabalhada em muitas encarnações, muitas vezes, ou pelo menos esforçada e exercitada na vida atual. O que Allan Kardec chama de fé raciocinada, que não é fé racional, porque a fé não é racional. A fé é um sentimento, portanto a fé não é racional. Mas a fé pode ser raciocinada. O que Kardec chama de fé raciocinada é quando tem bases no discernimento, na lógica, na coerência. Eu tenho fé que esse teto não vai cair na minha cabeça. Por quê? Porque pela lógica, pelo histórico, pela planta do local, porque eu sei que engenheiros fizeram, que arquitetos fizeram, que profissionais fizeram, pela estrutura como está bem construída aos meus olhos, eu não posso provar. Eu não posso provar que ele não vai cair na minha cabeça, que não vai haver um acidente e desabar. E às vezes pode acontecer. Mas por lógica, por coerência, por discernimento, a gente acredita. Aliás, esse raciocínio leva a gente a acreditar muita coisa que a gente não pode provar. Por coerência, eu acredito na camada de ozônio, mas eu não vi. Porque outros cientistas que viram, outras pessoas que viram, que pesquisaram, que investigaram e chegaram à conclusão da camada de ozônio, que detectaram. Mas eu, pessoalmente, não entrei no laboratório, não vi por um telescópio, não visualizei, mas eu acredito. Eu acredito no vírus. Por quê? Pelos efeitos dele, pela coerência, porque outras pessoas estão dizendo que esse vírus, por exemplo, do Covid, existe. Então eu acredito, mas eu não vi. Né? Quanta coisa a gente não viu, mas acreditou pelo raciocínio, pela coerência. Boa parte das coisas que a gente acredita, diz Allan Kardec, a gente não viu ou não consegue provar. Quando você entra num restaurante e pede uma comida, você não pode provar que o cozinheiro teve um surto psicótico e resolveu colocar algum veneno na sua comida e você vai morrer. Você não fica perguntando, você confia, você acredita. Você, portanto, confia naquilo. Né? Quando você entra num ônibus, entra no avião e vai viajar, você não acha que o motorista ou o piloto vai se matar naquele momento. Você confia, você acredita. Pela lógica, pela coerência, pelo raciocínio. Você não pode provar. Pode até que aconteça um acidente, mas pela lógica, pelo raciocínio, você confia. Fé raciocinada tem a ver com isso. Porque o raciocínio ajuda a desenvolver a fé. O raciocínio não dá automaticamente fé. Porque a fé é um sentimento. E o sentimento se conquista exercitando. Mas o raciocínio ajuda a conquistar o sentimento, ajuda a praticar. Se eu raciocínio que a academia faz bem para a minha saúde, esse raciocínio, a informação científica, o benefício da saúde, o benefício para a minha vida, então eu vou fazer atividade física, porque aquela atividade física vai gerar um benefício para mim. O raciocínio em si mesmo não me dá automaticamente a condição de fazer o exercício ou de desenvolver saúde. O fato de eu saber que exercício físico faz bem para a saúde não me deixa saudável, mas me dá a condição de, não, eu vou lá e vou fazer a musculação, vou lá fazer exercício físico para me beneficiar dos resultados. Mas o exercício físico exige sofrimento, né? Exige uma prática, exige um esforço meu. Então, o raciocínio é o discernimento de compreender as coisas. Agora, a fé é um sentimento que se conquista praticando ela, exercitando ela. A fé é esse sentimento. Atitudes de fé têm a ver justamente com o enfrentamento dos medos. Como é que eu exercito a minha fé? Enfrentando os meus medos. Ou seja, eu tenho o discernimento das coisas e agora eu começo a enfrentar os medos. À medida que eu vou enfrentando os medos, esses medos vão
diminuindo para mim e eu vou desenvolvendo mais o sentimento de fé. E aqui eu estou falando no sentido humano da palavra, né? Um medo, uma fobia, alguma coisa assim, eu vou desenvolvendo ali com atitudes de fé, com enfrentamentos, né? Por isso que a fé vai ser desenvolvida no medo. Da mesma forma que a luz só é acendida na escuridão. Alguém acende uma luz ao meio-dia? Quando tudo está claro, a gente só acende uma lâmpada porque está escuro. A luz se faz necessária na escuridão. O perdão se faz necessário na ofensa. A paciência se faz necessária na irritabilidade e na ansiedade. A fé se faz necessária no medo. É no momento da treva, no momento do medo, que a fé se faz necessária. Então, veja como psicológico e espiritual e moral se juntam em uma coisa só. Quando eu falo em paciência. E quando eu falo ansiedade, é o quê? Ansiedade tem a ver com paciência. Quem é impaciente é ansioso. Impaciência, moral, ansiedade, a mesma coisa, só que do ponto de vista psicológico. São mesmas coisas, dita com linguagens diferentes. Então, a atitude de fé tem a ver com exercício da fé através do enfrentamento dos medos. Pequenos exercícios para depois aumentar, porque ninguém vai ter um exemplo de fé como um grande Marte se não fizer os pequenos enfrentamentos dos medos pequenos na nossa microfísica, do nosso mundo, da nossa miniatura individual. Então, o discernimento, quando eu tenho discernimento, quando eu já compreendo as coisas, mas eu não tenho ainda fé, é aquilo que Joana de Ângeles chama no seu texto de fragilidade emocional. É quando, por exemplo, eu compreendo a reencarnação. Quando eu compreendo, por exemplo, que a vida continua. Quando eu compreendo que eu não estou sozinho, que espíritos bons me sustentam, mas eu tenho medo. Eu não ajo conforme essa ocorrência. Quando me acontece uma dor, um sofrimento, eu não medito, porque eu acredito na reencarnação. Se eu acredito na reencarnação, eu sei, pelo discernimento, que no processo reencarnatório eu sofro hoje as consequências do passado. Se um sofrimento me alcança e eu não fiz nada para provocá-lo na experiência atual, esse sofrimento tem a ver com remanescentes de vidas passadas. Eu tenho esse discernimento e, portanto, se esses remanescentes têm vindo para a minha depuração, para o meu aprimoramento, para a minha evolução, para o meu crescimento, eu estou crescendo com aquilo, eu estou me aprimorando espiritualmente. Com essa ocorrência, eu estou crescendo interiormente. Então, aquela ocorrência que eu considero sofrida, e é sofrida, mas está vindo para o meu bem, para o meu processo espiritual. Se eu tenho o discernimento, mas não tenho ainda fé, a fragilidade emocional que Joana descreve é justamente isso. É quando eu acredito na reencarnação, mas quando o sofrimento me pega, eu não me comporto como se fosse alguém que acreditasse realmente, que vivesse realmente conforme a lei da reencarnação. Se eu acredito que Deus me protege através dos espíritos bons e acontece alguma coisa, eu fico desesperado, é porque eu estou agindo de conformidade com alguém que não acredita em nada disso. É isso que Joana está chamando de fragilidade emocional. Ela não está condenando, ela não está censurando, ela só está dizendo que é um passo do processo. Há um estágio, e esse estágio é do discernir, que a maioria de nós já tem o discernimento, já sabe o que é certo e o que é errado, compreende as coisas, mas nem sempre consegue viver de acordo com aquilo, vivenciar de acordo com aquilo. O que é que Joana fala que eu acho sensacional? Joana vai dizer que o exercício da fé tem a ver também com uma combinação entre oração e ação. Eu oro e oro aquilo que eu desejo viver e depois eu tento praticar isso na minha vida. E depois eu volto para orar de acordo com as experiências que eu tive. Essa combinação desses dois ingredientes, desse cardápio emocional, oração e ação, oração e ação, oração e ação, sem esquecer de uma e de outra, Joana coloca no seu texto como essencial, como básico, como fundamental para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente evoluir espiritualmente falando. Portanto, o raciocínio ajuda. O discernimento ajuda, fé raciocinada, mas não dá automaticamente a fé, porque a fé é um sentimento que se conquista, e se conquista praticando, enfrentando os medos. Portanto, a fé se conquista também com um certo tipo de sofrimento. Por isso que a doutrina espírita, quando fala sobre o sofrimento ser inevitável, as dores, os sofrimentos alcançarem o sujeito, e os sofrimentos fazem bem para o processo, não é o sofrimento de você estar recebendo pedrada na rua, ou estar tendo um diagnóstico de câncer toda hora. Não é isso. O sofrimento aqui é inevitável porque a reforma moral é sofrida. Vencer o orgulho dá trabalho.
Vencer o egoísmo que a gente tem, dá trabalho. Superar um ressentimento, uma mágoa, dói. E esse que é o sofrimento do espírito. O sofrimento do espírito tem a ver, portanto, com atitudes que doem nele, que machucam ele. Agir e praticar uma fé robusta dói. Exige esforço. Então a gente não vai conquistar uma fé de mão beijada de uma hora para outra. Vai exigir de nós esforço. Vai doer em nós. É isso que o Espiritismo chama do sofrimento está sendo inevitável. A fé, aliás, amigos, é uma energia da vida. É isso que eu gostaria de aqui enfocar. É uma energia da vida. Freud chamava de libido, mas nós chamamos de fé. E eu vou entender, vou explicar para você entender. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, vai dizer que a fé, a rigor, é uma energia do Criador que está presente em toda a natureza. É aquilo que Freud chamava de libido, é aquilo que Reichenbach chamava de força ódica, aquilo que Reich, na bioenergética, chamava de orgônio. Emmanuel vai dizer o seguinte, em Pensamento e Vida, que a fé está presente no cristal, que se fratura e que naturalmente se recompõe na natureza. Está presente na árvore que é decepada e que mais tarde se restaura, que mais tarde essa árvore se recompõe de novo, né? Essa árvore que é podada e mais tarde gera flores novamente. Essa é a fé que está presente aí na natureza. E Emmanuel chega a dizer o seguinte, a alimentação é o ato de fé. Porque quando o ser humano senta na mesa para comer, ele tem fé que as suas vísceras abdominais, que as suas vísceras intestinais vão conseguir processar o alimento que ele está colocando dentro dele. Nem sempre, às vezes o estômago, o intestino dá um piripaque, reage mal e a gente passa mal. Mas o próprio ato de se alimentar é um ato de fé, é um ato de confiança nas vísceras intestinais. Olha que bonita a figura que Emmanuel utiliza. Ele vai dizer que a agricultura é um ato de fé, porque eu planto, mas eu não sei se vai dar. E eu não sei quando vai dar, vem a colheita. Eu planto, mas tem a chuva, tem o vento, tem as pragas, tem os elementos climáticos, os elementos que estão acima de mim. Portanto, plantar, a agricultura é um ato de fé. É um ato de fé. Educar um filho. Educar um filho é um ato de fé. Porque quando você educa um filho, você está fazendo um investimento. Você não sabe se vai dar certo, mas é um investimento. É porque você acredita, você tem esperança, fé, esperança. Você tem esperança que aquela educação vai surtir algum efeito. Um médico, quando cuida de um doente, um médico ou um enfermeiro que trata de um doente, ali é um ato de fé, um ato de esperança de que ele vai responder bem ao tratamento e vai ficar bom. Então, tudo isso tem a ver com essa ideia da fé. Por isso que Allan Kardec recebe dos espíritos a ideia que a fé é a mãe das virtudes. Não é que é mais importante que a caridade é a virtude por excelência. Porque a caridade é o amor no sentido mais espiritualizado, é a abnegação, é a dedicação. Mas por que os espíritos, muito tempo eu fiquei com essa dúvida, por que os espíritos falam que a fé é mãe das virtudes? Porque, para você fazer uma caridade isolada, que é uma filantropia, um gesto de bondade social, você pode fazer sem nenhuma fé. Mas para você ter o espírito da caridade, ou seja, ter a virtude da caridade, que é a abnegação, a dedicação constante, você tem que acreditar em alguma coisa. Para você educar um filho, caridade. Para você cuidar de um filho, caridade. Você tem que acreditar que aquela educação vai dar certo. Você tem que ter esperança, expectativa que aquilo vai dar certo. Mesmo que você seja materialista, que você não tenha uma fé religiosa, mas a fé é uma energia da natureza e está presente no ser humano. Por quê? Porque para você ser dedicado ao bem, para você lutar por uma causa social, uma causa política, mesmo que você não seja religioso, você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que ter algum envolvimento, fidelis, fé, fidelidade. Você tem que ter alguma fidelidade a algo, algum ideal. Você tem que carregar algum ideal dentro de si. Você tem que acreditar, mesmo que seja na mudança social do ser humano, na mudança do ser humano, você tem que ter algum... Porque fé tem a ver com... A fé é um recurso que a gente tem de transcendência. A fé tem a ver com o potencial de transcendência que existe na gente e a gente transcender a nós mesmos. Pode não ser religioso, tá? Porque quando a gente fala em transcendência, a gente já pensa na transcendência espiritual religiosa. O indivíduo transcendeu, saiu do corpo. Teve um fenômeno e saiu do corpo espiritualmente. Né? Teve um transe e aí transcendeu, foi para a vida espiritual. Também. Mas transcendência tem a ver com sair de si. Ou seja, superar os próprios limites. Quando você, por exemplo, está apaixonado por alguém, você transcende a você.
Porque você fica tanto pensando no ser amado, no objeto de amor, no objeto do apaixonamento, você fica tão pensando nele que você já não cabe mais em você, você já vive também pensando no outro, pensando na outra pessoa, você já saiu de si. Né? O apaixonado sai de si, ele não fica só nos seus limites, ele sai de si para curtir esse apaixonamento, esse amor. E eu estou usando um exemplo bem humano para exemplificar. Um músico, um maestro, por exemplo, na orquestra, regendo a orquestra, se ele se envolve ali, quantas vezes eu já vi um maestro assim, que se envolve ali na orquestra, parece que ele e a orquestra se fundiram em uma coisa só, se conectaram de tal forma que parece que o músico é a própria orquestra, ou melhor, a orquestra é uma extensão do músico. Né? É um prolongamento do músico. Quando você entende isso, você entende o que é transcendência. Naquele momento, o músico é mais do que ele mesmo. O músico vai além do que ele mesmo. Por quê? Porque o músico sai de si e o músico se torna a própria música. O músico se torna a própria melodia que ele reverbera. Ele é maior do que ele. Isso é fé. Fé é esse potencial que a gente tem de ser mais do que a gente é. Por isso é a mãe das virtudes. Por que a mãe das virtudes? O que é a proposta básica do Espiritismo? Melhoramento moral. O que é melhoramento moral? Sair de si mesmo. Superar si mesmo. Transcender os próprios limites. Melhorar como pessoa. O que é isso? Fé. Portanto, fé tem a ver também com reforma moral. Tem a ver com melhoramento moral. E é isso que Joana vai falar da fragilidade emocional. Porque a fé, no sentido em semente, tá? Em semente, a fé é inata. Jim Hammer, engenheiro da genética, vai pesquisar o gene da fé, o VMAT2, ele vai dizer que os seres humanos têm a tendência a acreditar, como eu falei aqui, acreditar no vírus, acreditar na atmosfera, conceber as coisas, né? Isso é estrutural do ser humano. Agora, a religião, ou a ausência de religião, é social. Tem a ver com algo que é social. Ora, reforma moral tem a ver com fé, porque tem a ver com transcender os próprios limites, superar os próprios limites. E é aí que Joana de Ângeles entra de uma maneira fantástica, de uma maneira excepcional na obra que estamos examinando. Porque Joana de Ângeles vai dizer, no capítulo Fragilidade Emocional, do livro Atitudes Renovadas, recomendado pelo GELAC como tema básico desse dia, Joana vai dizer o seguinte: o exercício da fé passa pela reforma moral. E à medida que o indivíduo melhora moralmente, ele também desenvolve a fé. Olha como uma coisa são lados de uma mesma moeda. À medida que eu melhoro a minha fé, eu vou me melhorando moralmente. E à medida que eu melhoro moralmente, eu fortaleço e aumento, amplio, expando a minha capacidade de fé. O que é que eu quero dizer com isso? Joana de Ângeles vai dizer que quer treinar fé? Porque até agora eu falei que é possível exercitar a fé. Mas como, Flávio? Como é que você exercita a fé? Sabe o que Joana vai dizer? Faça exercícios de desapego. Ela vai dizer isso. Faça exercícios de desapego. Comece a desapegar um pouco das coisas desse mundo. Comece a valorizar menos as coisas que você dá muita importância, materiais. Você vai sentir o resultado. E aí ela vai dizer, por quê? Porque quanto mais o sujeito se apega à vida material, mais inseguro fica. Olha o raciocínio que Joana está usando. Mais inseguro o sujeito fica. Ou seja, quanto mais controle eu tenho das coisas, mais insegurança eu tenho. Quanto mais posse eu exerço nas coisas, mais medo eu tenho de perdê-las. Medo, fé. Então, quer exercitar a fé? Primeiro treina o desapego. Exercício de desapego com as coisas e com as pessoas, tá? Exercício de desapego com as coisas e com as pessoas. Desapegar-se das coisas, usar, mas sem se apegar, e em alguns momentos até exercitar, doar algumas coisas, como ela diz. Ela chega a dizer em outra mensagem o seguinte: treina dar aquilo que te é supérfluo e desnecessário, para um dia conseguires também dar aquilo que te é essencial, mas que também é supérfluo e desnecessário. Olha só, porque tudo no mundo físico é temporário, inclusive o próprio mundo físico. Olha só, então ela vai dizer, treina desapego, treina libertar-se da fixação e da posse das coisas materiais, treina amar as pessoas sem querer possuir as pessoas, sem querer reter as pessoas com você. É um exercício também de desapego, né? Porque quanto mais controle, mais insegurança eu tenho. E quanto mais insegurança eu tenho, menos fé
eu tenho. Qual é a outra coisa? Cultiva as boas reflexões. Desenvolve reflexões. De vez em quando para meditar sobre sua vida. Medita num livro, numa página boa. E insiste em pensamentos nobres, em pensamentos agradáveis, porque o pensamento nobre e agradável vai dar autoconfiança, autoestima. E a fé também passa pela autoconfiança. Também passa. É necessário primeiro ter autoconfiança para ter fé. Se o indivíduo é muito desorganizado e muito fragilizado em relação à confiança nos seus potenciais, como é que ele vai ter fé? Se ele não confia em si mesmo, como é que ele vai confiar em algo maior? Como diz Joana, a fé robusta é a confiança total em Deus. Se quiser, de maneira não religiosa, a confiança total em um ideal maior. Mas como é que ele vai confiar em algo maior se ele não confia nem em si mesmo? Então, cultiva boas reflexões, bons pensamentos, pensamentos positivos a respeito de si e dos outros. Cultiva o lado bom, Joana vai dizer na mensagem, o lado bom das pessoas e das coisas. Porque isso vai sendo internalizado, assimilado por você. E ela vai dizer, pensamento de tristeza, pensamento de desânimo, até pensamento de angústia momentânea são naturais na vida de todo mundo. Mas se fixar naquele pensamento de tristeza e cultivar ele, é gerar fragilidade emocional. E fragilidade emocional é sinônimo, espiritualmente falando, de fraqueza de fé. De fé vacilante. Fé vacilante e fragilidade emocional são uma coisa só, tá? É uma coisa só. Fé vacilante e fragilidade emocional, eu sei que eu já disse isso, é uma coisa só. Se eu tenho fé vacilante, eu tenho fragilidade emocional. E se eu tenho fragilidade emocional, eu tenho uma fé vacilante, mesmo que eu não tenha religião nenhuma, ou mesmo que eu seja aquele beato de igreja que vá. Se eu tenho uma fragilidade emocional, no fundo, a minha fé está comprometida. Porque fé verdadeira tem a ver com confiança em si, confiança nos próprios potenciais, que tem a ver com essa melhora moral, essa reforma moral, para confiar e se entregar a uma coisa maior, que pode ser Deus, pode ser espiritualidade, pode ser um ideal humano, um ideal social. Então, pensamentos de tristeza que são muito alimentados e retroalimentados enfraquece emocionalmente, gera fragilidade emocional e, portanto, gera também fraturas e empobrecimentos da fé. Como é que o indivíduo pode ter uma fé forte e ter fragilidade emocional? Você imagina isso? Não é possível, porque é uma coisa só. Então, ela diz, cultiva pensamentos positivos, pensamentos bons, para, na autoconfiança, você também partir mais tarde para a aloconfiança. Porque a fé grandiosa, ela é autoconfiante, mas ela também confia em algo maior. Porque se ela só é autoconfiante, ela é presunçosa, ela é orgulhosa, e a presunção é fraca, é frágil. A fé verdadeira também é humilde. Né? Ela confia em si, porque a humildade confia em si, mas confia em algo maior do que si, algo que está além de si, né? E se submete. Abre mão do controle, a fé. Então, por isso que Jesus falava que a fé é semelhante a um grão de mostarda. E o grão de mostarda, se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, moverás as montanhas. Olha que figura perfeita e maravilhosa do Mestre. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que a fé do tamanho do grão de mostarda, a menor semente que existe, é porque a fé, para ser forte e mover montanhas, tem que se acreditar ser pequena. Porque se a fé se acha a maior do mundo, já não é fé, é orgulho. E o orgulho, no fundo, é fragilidade emocional, é insegurança. Olha que sutileza. Então a fé verdadeira é aquela que, quanto mais se acha pequena, mais forte é. Como diz a parábola do Lázaro e do rico, né? Do fariseu e do publicano. Né? Quanto mais eu me sinto pecador e afastado de Deus, mais próximo eu estou dele. E quanto mais eu acho que eu estou próximo de Deus, mais longe eu estou dele. O paradoxo da humildade. Então, a fé é o grão de mostarda porque a fé se acredita pequena, porque a força está na fraqueza. Eu sou forte quando eu me sinto fraco. Porque quando eu me sinto forte demais, aí já está a fragilidade. O elo de uma corrente, a força de uma corrente está no elo mais fraco. Então, a fé se acha pequena. E ao se achar pequena, aí que ela é forte para mover montanhas. O grão de mostarda que move montanhas. As montanhas dá dificuldade, mas as montanhas também de achar que a fé
é encontrada apenas em montanhas espirituais, no Monte Himalaia, no monte disso, daquilo, na procissão X ou Y, no Rio Jordão. Na época de Jesus, as pessoas acreditavam que encontrariam Deus subindo montanhas. Né? Por isso a tradição judaica é feita de subir montanhas para encontrar Deus. Jesus também queria dizer que a fé verdadeira remove essas montanhas, porque você não vai encontrar Deus subindo as montanhas, mas subindo as montanhas interiores, se desenvolvendo espiritualmente. Então, a fé passa pela autoconfiança, mas a fé também passa pela calma. Olha só a associação com o mundo emocional. A fé é calma. Se a fé é agressiva e ansiosa, já não é fé, é insegurança. Já é instabilidade emocional, já é fragilidade emocional. E fragilidade emocional é fé vacilante. Por isso que a fé é calma e ao mesmo tempo é forte. E é forte na calma. É autoconfiante na humildade, porque confia em si, mas confia mais ainda em algo que está acima de si. Acredita nos próprios potenciais, mas ao mesmo tempo é humilde em relação a eles e é calma em relação a todas as dificuldades. Por isso que essa parábola de Jesus do grão de mostarda, pequeno, e as montanhas, é uma síntese da evolução da fé. A fé vai sendo exercitada do tamanho do grão de mostarda e se acredita como tal, embora vai agigantando, mas no fundo, à medida que o indivíduo evolui com a fé pode até ser acreditada como grão de mostarda, mas já está no tamanho das montanhas. É uma evolução da fé. Até chegar nessa fé robusta das montanhas que o apóstolo Paulo definiu em uma das suas epístolas como a fé ser o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. A fé, na colocação de Paulo, era o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.